Alô, turma da segunda série, tudo bem? Quero começar esse vídeo pedindo desculpas pela minha face, a minha aparência. Olha que tamanho de juba horrorosa. Preciso de dar um jeito de cortar esse cabelo. Acho que vou fazer aquela mania que tá todo mundo tendo aí nas redes sociais, raspar a cabeça. O que você acha? Eu vou ficar bonitinho, não vou? Meu Deus. Enfim, outra coisa que eu também queria te falar é que semana passada eu gravei, eu juro pra você que eu gravei, posso até mandar o link se você quiser. O vídeo bonitinho com toda a teoria. Só que aí acho, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tava plugado aqui o microfone, devia estar com mau contato, não sei, e o vídeo foi gravado sem áudio. Por isso que você não recebeu o vídeo semana passada. Entretanto, na semana passada não, na semana retrasada. Naquela semana, eu acabei dando a teoria e fazendo alguns exercícios durante aquela aula ao vivo que a gente tem, aquele plantão com algumas alunas ali, mas a gente tinha poucos alunos online. Então, eu vou começar a aula dessa semana retomando tudo que eu vi. Vou deixar para você aqui, pronto, as anotações com tudo que eu já tinha falado naquela aula. E vou complementando com os exercícios da aula 9, beleza? Olha só, naquela aula, eu comecei fazendo uma revisão sobre alguns assuntos que são importantes para você conseguir resolver problemas envolvendo área. O primeiro deles é o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o maior lado é chamado hipotenusa e os outros dois são chamados catetos. Se o triângulo é retângulo, então o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros lados. Isso para qualquer triângulo retângulo. E se isso valer num triângulo, é porque ele é retângulo também. Há duas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras. Uma para calcular a diagonal do quadrado. Um quadrado de lado L, quando você desenha a diagonal desse quadrado, ela acaba fazendo aparecer um triângulo retângulo aqui. Usando o Teorema de Pitágoras, com um pouco de álgebra, é possível descobrir que o valor da diagonal é a medida do lado acompanhado da raiz de 2. Então, se você souber a medida do lado, é só grudar a raiz de 2 que sai a diagonal do quadrado, desse lado, né? Agora, num triângulo equilátero, os três lados são iguais a L. Elão e elão ali embaixo. Quando você desenha a altura faz 90 graus aqui com a base e corta a base ao meio. L por 2 para cá, L por 2 para lá. Então, a altura, a metadinha do lado e o ladão ali acabam formando mais um triângulo retângulo. E, de novo, com um pouquinho de álgebra, será possível, então, você poder calcular aqui a medida da altura desse triângulo em função quando você conhece a medida do lado. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 dividido por 2. A demonstração dessas duas fórmulas eu já fiz semana passada. Agora, também é importante lembrar algumas ideias envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Sempre que a gente tem um triângulo retângulo e escolhe um dos ângulos lá dentro, a gente tem o cateto oposto a esse ângulo, como quem está à frente dele. O cateto lateral é o cateto adjacente a ele, e o maior lado é chamado hipotenusa. Das relações de semelhanças de triângulos, a gente consegue estabelecer três razões de semelhança aqui, chamadas seno, cosseno e tangente desse ângulo. O seno, cosseno e a tangente são valores tabelados. Isso facilita muito para você descobrir os valores desconhecidos nos triângulos através de uma simples regra de 3. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Pronto. Então, essas daqui, opa, cateto oposto e cateto adjacente, quase, hein? Essas daqui são as três razões trigonométricas no triângulo retângulo, elas são importantes porque o seno, o cosseno e a tangente são valores tabelados. Por falar em valores tabelados, é imprescindível que a gente saiba os valores de cabeça de três ângulos comuns: o 30, o 45 e o 60. São os ângulos que aparecem aqui nas figuras que eu te mostrei agora há pouco. No meio quadrado vai aparecer um 45 graus aqui. No meio triângulo equilátero vai aparecer uns 60 graus aqui e um 30 graus aqui em cima. Usando com essas medidas de letras, dessas medidas literais, para calcular o seno e o cosseno, a gente consegue chegar então nesses valores importantes. Para preencher de maneira rápida, você já deve ter ouvido falar. A gente faz assim, ó, começa com o seno. 1, 2, 3, volta no cosseno. 3, 2, 1.
divide tudo por 2. Divide tudo até aqui por 2. Esse por 2, esse por 2, esse por 2, por 2, por 2, por 2. Aí então você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Você deve saber que se não sabe ainda, certamente vai saber algum dia, que o mundo da trigonometria tem resultados muito curiosos. Mas por enquanto a gente só vai falar dessas daqui. Então vamos relembrar aqui, fazer um formulário rapidinho, ó. Calculando a área de quadriláteros notáveis. Nos paralelogramas e nos retângulos é simples. Você tem lá a medida da base dessas figuras e a altura, que é a distância entre a base inferior e a base superior. Para calcular a área de um paralelogramo e de um retângulo, a gente simplesmente faz o produto das bases, das dimensões base e altura. Nos quadrados, que são retângulos de 4 lados iguais e, portanto, os 4 ângulos retos, para calcular a área, a gente também faz base vezes altura, só que uma base vale L de lado, a outra também, então a área acaba sendo lado vezes lado, lado ao quadrado. Nos losangos e nos trapézios as coisas são um pouquinho mais diferentes. Todos os losangos têm uma diagonal grande, que a gente chama de diagonal maior, e uma diagonal pequena, que a gente chama de diagonal menor. Para quem não se lembra, gente, losangos são aqueles quadriláteros têm os 4 lados iguais, mas os ângulos não são necessariamente iguais. A área de um losango é dado pelo produto da diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Dzão, Dzinho por 2. Já os trapézios possuem uma base maior, possuem uma base menor, e a distância entre essas bases é o valor que a gente chama de altura. Para calcular a área de um trapézio, a gente faz a média das bases, a maior mais a menor dividido por 2, e multiplica isso aqui pela altura. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora, para calcular a área de triângulos, isso vai depender das informações que a gente tem. Se a gente souber a medida da base e a medida da altura relativa a essa base do triângulo, então a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Agora, tem uma fórmula que é uma mão na roda, que a gente vai usar em muitas situações. E a gente vai usar essa outra fórmula se você souber isso aqui. Você tem que saber a medida de um lado, a medida do outro e a medida do ângulo que está entre eles. Então, a área do triângulo nessas condições vai ser lado seno dividido por 2. Ou, como eu prefiro escrever, meio lado seno. Vamos fazer assim, esse lado aqui vamos chamar de A e esse daqui de B, para ficar mais bonitinho, ó. Então, essa daqui é a fórmula que não pode passar na TV antes da meia-noite, porque ela é uma fórmula meio obscena, entendeu? É uma fórmula meio obscena. Então, é a meio absceno. Pronto. Usando o seno de 60, uma vez que o triângulo equilátero tem lados iguais e o ângulo aqui é 60 graus, ou fazendo base vezes altura dividido por 2 e usando como altura aquela fórmula que nós usamos antes, a gente consegue descobrir que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que eu chamo de fórmula do reloginho. Olha os números, igual no relógio. 2, 3, 4. Então, eu quando vou escrever, escrevo L, 2, 3, 4, raiz divide. Igual no reloginho, olha lá. De novo, ó, 2, 3, 4, igual no relógio. Né? Olha lá com os ponteirinhos e tudo. Pois bem, L quadrado, raiz de 3 sobre 4, ó. Um hexágono regular é aquele polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados e os 6 ângulos internos idênticos. Para calcular a área de um hexágono regular é simples. Ligando ponta com ponta oposta, a gente pode dividir o hexágono regular em exatamente, se meu desenho tivesse ficado bom, 6 triângulos equiláteros. Então a gente faz essa conta aqui e multiplica por 6. Né? Quando a gente fala 6 vezes a área do triângulo equilátero, é 6 vezes aquela fórmula ali atrás.
Você não precisa guardar uma fórmula nova só para calcular a área do hexágono. É só pensar que é 6 vezes aquela outra ali que é mais importante de lembrar. Agora, quando se trata de figuras circulares, a gente precisa de fazer um lembrete antes. Quando você tem um círculo, só temos duas informações, só temos uma informação disponível, que é a distância do centro até a borda, chamada de raio. Muito bem. O raio nos permite calcular duas coisas: o comprimento da borda e também a área da região interna aqui, ó, a área que vai ficar escondida aqui, que a gente chama de, ai, quer ver, vai apagar tudo, só porque eu fiz esse, sabia? Só porque eu fiz um negocinho ali para fora. Ai, que raiva, olha lá. Então, eita, começando mal. Vamos lá, bonitinho, caneta, me ajuda. Olha lá, pessoal, a área interna aqui do círculo, ó. A área interna é círculo, só a borda é circunferência. Agora sim, ó. Ficou um pedacinho ali, mas vou deixar desse jeito mesmo, senão vou ter que fazer tudo de novo. Então, a gente tem a área determinada e a borda. Para calcular o valor da borda, a gente faz igual os dois francesinhos. O comprimento da borda é igual a dois francesinhos, 2πr. Entendeu? Dois francesinhos, 2πr. Já a área, você manda esse 2 para o alto do R. A área é π raio ao quadrado. Fechou. Agora, para calcular a área de partes da circunferência, partes do círculo, a gente pode, por exemplo, delimitar aqui, ó, um raio aqui, um raio para cá. Então, a gente consegue deixar bem delimitada a área dessa região aqui do círculo. Para que ela fique mais delimitada ainda, além de saber o raio onde ela começa e o raio onde ela termina, você também vai precisar de saber o ângulo central aqui. Esse tipo de pedaço, vamos dizer assim, do círculo é chamado setor circular. E para calcular a área dele é simples, é só fazer uma regra de 3. Muito bem, como é que nós vamos fazer essa regra de 3? Relacionando a área desse pedaço com a área do círculo todo. Bom, a área total do círculo é πr ao quadrado, que equivale a um giro de 360 graus, é o círculo inteiro. Então, a área desse pedaço vai corresponder aos alfa graus que fazem parte ali. É só fazer uma regra de 3 aqui. Olha lá, ó, a área total está para 360, então, assim como a área desse pedaço está para alfa. Muito bem, tendo feito essa revisão, olha, esses exercícios aqui já foram resolvidos, então eu vou deixar a resolução aqui para você conferir da semana retrasada. E nós vamos agora para alguns exercícios em uma ordem um pouco diferente. Vamos começar com esse exercício aqui, que está lá na página 20, o número 1. Ele diz assim: uma chapa de aço com forma de setor circular possui raio R. Opa, na verdade não é esse que eu quero fazer, não. Na verdade, eu quero começar fazendo pelo exercício número 2. Ó, durante uma manifestação, os participantes ocuparam uma avenida de 12 metros de largura numa extensão de 1,5 km. Então, ó, eles ocuparam uma avenida que tinha 18 metros de largura por 1,5 quilômetros de extensão. Tá. Considerando que havia uma taxa de ocupação de 1,5 pessoas a cada metro quadrado, em 1 metro quadrado, vou até destacar aqui, ó, 1,5 pessoas, opa, eita, aí, 1,5 pessoas, quero trocar a cor, não está querendo deixar, por metro quadrado, então em 1 metro quadrado há 1,5 pessoas. A pergunta quer saber qual que é o número de participantes que a gente pode estimar para essa manifestação. Gente, é mais simples do que parece, hein? Pensa aí comigo. Para você precisar de saber o total de pessoas, você tem que saber qual que é a área total que elas ocupam. O único problema é que a medida que a gente tem aqui é em metros quadrados. Então, para calcular a área total, para a gente poder calcular a área total que elas ocuparam
da avenida é um retângulo. Você vai ter que fazer base vezes altura. Entretanto, as duas medidas têm que estar na mesma unidade. 1,5 quilômetros é 1,5 km, 1.500 metros. Agora sim, 1.500 metros vezes 18 metros vai chegar a 27 mil metro com metro, metros quadrados. Essa é a área que eles ocuparam. Agora, se em 1 metro quadrado cabem 1,5 pessoas, né? Então, em 27 mil metros quadrados caberão X. O número X de pessoas presentes ali, então, vai ser igual a 27 mil vezes 1,5, que vai totalizar 40.500 pessoas. 40.500 pessoas, o que dá aproximadamente 40 mil. 40.500 é mais próximo de 40 do que de 50 mil. Vamos agora para o exercício número 3. Uma certa região do litoral paulista, o preço do metro quadrado é R$400. Então, 1 metro quadrado custa 400 pila, R$400. Pila é das antigas, hein? O seu Joaquim tem um terreno retangular com 78 metros de perímetro. Então, o perímetro dele é 78. Perímetro é 78 metros. Sendo que a diferença entre o maior lado e a do menor é 22. Então, se a gente chamar o maior lado de base e o menor lado de altura, ele está dizendo que a diferença entre o maior e o menor é 22. Então, ele está dizendo que o maior menos o menor... o maior menos o menor tem que ser igual a 22. Qual que é o valor do terreno do seu Joaquim? Gente, se cada metro quadrado custa R$400, para descobrir o valor total, você tem que descobrir qual é o total de metros quadrados desse terreno. Para isso, você tem que descobrir qual que é a base e qual que é a altura dele, para você poder calcular essa área. Bom, a gente sabe que base menos altura tem que ser igual a 22. Então, você tem algumas opções aqui. Uma dessas opções é você pensar assim, base menos altura é 22. Então, a base é a altura mais 22. Isso aí você substitui ali e vê o que acontece. Mas eu acredito que é mais simples fazer assim, Como é que a gente calcula o perímetro de um retângulo? É o lado de baixo mais o lado de cima, 2Bs, mais o lado da direita mais o lado da esquerda, mais 2Hs. Essa conta toda tem que dar 78. Dividindo todo mundo por 2, você vai descobrir que a base mais a altura tem que dar metade do 78. E metade de 78 é 39. Então, base mais altura é 39. Somando esses dois valores, essas duas equações desse sistema, a gente corta o H e a gente fica com 2B é igual a 39 com mais 22, 61. Dividiu tudo por 2, a base então é metade de 61, 30,5 metros. Enquanto isso, como a base mais altura, a base 30,5 mais a altura H tem que dar igual a 39, a gente descobre que a altura é 39 menos 30,5, 8,5 metros. Então, a área total do terreno vai ser igual à área total, vai ser igual à base, que é 30,5 vezes a altura, que é 8,5. E aí você vai chegar em 30,5 vezes 8,5, 259,25 metros quadrados. 1 metro quadrado custa 400, então 259,25 vai custar X reais. Multiplicando cruzado, você vai ficar com 1x igual a 259,25 vezes 400, o que totaliza R$ 103.700, como marca a alternativa da letra B de bola.
Seguindo para o exercício número 6, a gente vai fechar esse vídeo depois desse exercício. Ó. O plantio da grama de um campo de futebol retangular foi dividido entre 3 empresas. Então, tinha um campo de futebol retangular e o plantio da grama foi dividido em 3 empresas. A primeira empresa ficou com 4/7 da área total. Então, aqui ficou a empresa 1. A segunda empresa ficou responsável por 3/10 da área total. Então, você bota aqui, ó, 3/10 da área total para a empresa 2. A última empresa ficou responsável pelos 900 metros quadrados restantes. Sabendo-se que o comprimento do campo mede 100, que essa largura total mede 100, então o seu comprimento total é 100, perdão. Ele quer saber quanto que mede a largura, ou seja, quanto mede aqui a altura nesse desenho que nós fizemos. Muito bem, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente está falando de um retângulo, vou até limpar tudo aqui, ó. Estamos falando desse retângulo aqui. A área desse retângulo é base vezes altura, 100H. Agora, o exercício disse que o plantio de grama, então, foi dividido entre essas 3 empresas. A empresa 1 ficou com 4/7 da área, 4/7 vezes a área total, que é 100H. A empresa 2 acabou ficando com 3/100 da área total, que é 100H. A empresa 3, finalmente, a terceira empresa, ficou responsável pelos 900 metros quadrados restantes. Muito bem, como é que nós vamos descobrir esse H? Ô, turma, olha só, a primeira empresa ficou com 4/7, que é uma parte do terreno. A outra ficou com 3/10 do terreno. E a última ficou com 900 restantes. O que vai acontecer agora? Bom, todo mundo aqui pegou alguma parte do terreno, não sobrou terreno nenhum. Isso significa que a soma das áreas de cada empresa tem que ser igual à área total do terreno, que vale 100H. Pronto. Agora a gente resolve essa equação e descobre em que H. Então, a parte da empresa 1, que é 4/7 do total, mais a empresa 2, que é 3/100 do total, mais a empresa 3, que é 900, somando tudo tem que dar o total, que é 100H. A gente vê aqui que dá para cortar 2 zeros em cada termo da conta, ó, para ficar mais rápido, olha lá, quase pronto, hein? Então, a gente fica com 4H sobre 7, com mais 3H sobre 100, com mais 9 é igual a H. Muito bem, vamos fazer um MMC para todo mundo? Ah, gente, não é 3 por 100 não, é 3 por 10, desculpem, ó, copiei errado ali. 3 por 10, acho que eu vi o 100H e me empolguei. Vamos fazer um MMC aqui bom para todo mundo. O MMC de 7 e 10, creio que seja 70. Então vamos lá, passa 70 do lado de cá, passa 70 do lado de lá. Agora você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 7 dividido por 7 dá 1, 70 dividido por 7 dá 10, vezes 4, 40H. 70 dividido por 10 dá 7, vezes 3 dá 21H. 70 dividido por 1 dá 70, vezes 9 dá 630. 70 por 1 dá 70, vezes H, 70H. Pronto, fez MMC para todo mundo, elimina o 70. E tudo que é H você passa para o mesmo lado. 630 é igual a 70H menos 40H menos 21H, que passaram para o outro lado, tudo subtraindo. Muito bem, agora vamos fazer conta? 70 tira 40 dá 30. 30 tira 21 vai dar 9. Então, a gente fica com 630 igual a 9H. Então, H é 630 dividido por 9, 70 metros. Como aponta a letra C. Opa, letra C. A gente volta a resolver alguns exercícios no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tchau!